Sim, a educação liberal seria um grande desastre. Olha, eu já falei sobre esse tema no primeiro vídeo do canal, só que foi um vídeo de 25 minutos, acredito que a maioria não assistiu, e eu também falei de maneira resumida porque eu falei de maneira diluída dentro de um tema principal, que era o anarcocapitalismo. Então eu achei necessário fazer um vídeo apenas sobre isso. Olha, antes de mais nada, eu acho necessário esclarecer que o capitalismo não é apenas um modo de produção. O capitalismo ele é um comportamento, é algo cultural. Muita gente, principalmente os liberais, acreditam que o comportamento capitalista ele é natural do ser humano, né? Não, o ser humano ele nasce com desejo de acumulação, ou ele nasce egoísta. Não, o comportamento capitalista, o desejo de acumulação, o desejo de empreender, o desejo de consumir, ele é cultural. A maior prova disso é que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil não encontraram um capitalismo formado, né? Encontraram aqui tribos e índios que viviam num sistema muito mais próximo do comunismo do capitalismo. Então, o capitalismo ele é cultural, ele foi aprendido pelas pessoas. O capitalismo não é só flores, não. Tem muitos elementos ruins que são particulares da cultura capitalista. Eu posso citar aqui um exemplo, a cultura do consumismo, né? E a cultura da discriminação por classe social. Olha só, uma mulher, ela tem 40 pares de sapato, não é porque ela nasceu desejando isso, não. É porque ela aprendeu a desejar isso. Não é natural você desejar ter 40 pares de sapatos, sendo que a maioria você não vai nem usar. É apenas um desejo compulsivo de consumo que é estimulado pela nossa cultura, pela mídia, pelo marketing principalmente. Mas o que eu acho mais grave de tudo é a discriminação por classe social. E esse tipo de discriminação, a maioria das pessoas acha que não tem, acha que não sofre desse problema. Mas eu posso dizer que 99% das pessoas sofrem desse problema. A maneira mais fácil de evidenciar e se identificar isso é observar que quando acontece uma tragédia num país pobre, ela causa muito menos dor e solidariedade, gera muito menos dor e solidariedade, do que quando a tragédia acontece num país rico, né? Atentado terrorista na Somália matou 500 pessoas. Agora as notícias do esporte. O Flamengo venceu o Vasco. Mais ou menos assim que acontece, né? Atentado terrorista na França. Todo mundo se comove, né? Estimulado, obviamente, pela mídia, que não faz isso de propósito, gente. A mídia são empresas ali que são feitas de pessoas, e essas pessoas também estão imbuídas ali de todos esses valores, estão imersas dentro de todos esses valores que constituem o capitalismo, né? Não é uma questão de conspiração que faz a Globo dar muito mais atenção à tragédia na França do que à tragédia na África. Mas por que é que eu estou falando tudo isso, gente? Onde é que eu quero chegar? Olha, existe uma diferença entre um bem social e um bem individual, apesar dos liberais achar que isso não existe, mas existe. Um dos pilares básicos da sociologia é entender que o todo não é a soma das partes. Então, cada indivíduo maximizando o seu bem-estar não quer dizer que isso vai gerar um benefício para toda a sociedade. Não necessariamente vai gerar. Vamos falar aqui em termos práticos. Olha só, existe uma série de conhecimentos que são muito mais importantes para a sociedade do que para o indivíduo. Se a educação fosse liberal, e quando eu falo de educação liberal, gente, não estou falando apenas de você mudar de escola bancada pelo Estado para uma escola privada. Não, estou falando do Estado não normatizar a educação. Acabar com o MEC, por exemplo, no caso aqui no Brasil, não haver nenhuma norma, nenhuma diretriz para a educação. Isso seria uma educação liberal. Se isso acontecesse, você acha que disciplinas como história, disciplinas como filosofia, sociologia, iriam durar quanto tempo? Essas disciplinas provavelmente não deixariam de existir, mas elas seriam com certeza colocadas à margem. Porque, como eu expliquei, capitalismo é um comportamento. E as pessoas se comportam da seguinte forma em relação à educação. Eu vou estudar aquilo que me dá dinheiro. Ou seja, traduzindo, eu vou estudar aquilo que vai me dar capacidade para produzir algo que vai me trazer algum retorno material. Haveria, evidentemente, um grande privilégio para as disciplinas de matemática e de ciências naturais em detrimento das disciplinas de ciências humanas. Isso, com certeza, iria acontecer, gente. Acontece que estudar uma matéria como sociologia, por exemplo, não é uma coisa importante apenas para o indivíduo. É importante para o indivíduo também, para o conhecimento do indivíduo, ele entender como ele se entende como um ser social. O conhecimento puro em si é bastante importante. Mas o benefício do conhecimento da sociologia ele é muito mais social do que individual. Não somente da sociologia, mas o conhecimento da história também. O sujeito que estudou relações de gênero, o sujeito que estudou relações raciais, ele tende a ser menos racista,
ele tende a ser menos machista, então ele tende a se comportar melhor como um cidadão. Mas se você deixar o sujeito livremente escolher o que ele vai estudar, você acha que ele vai pagar para estudar sobre relações de gênero? Vamos imaginar que é um sistema totalmente liberal de educação, em que você paga pela matéria que você vai estudar, né? Você escolhe tudo, tem total liberdade. Quantas pessoas irão pagar para estudar relação de gênero? Não, eu gosto desse tema, vou pagar aqui. Não vai me trazer retorno financeiro no futuro, não, mas eu vou pagar para estudar isso aqui. Quantas você acha que vai fazer isso? No entanto, é necessário que todos estudem relação de gênero, relações de raça, todos estudem história, sociologia, todos estudem antropologia e por aí vai, porque pessoas que têm esse tipo de conhecimento se comportam melhor como cidadão, respeitam mais as pessoas, aprendem que eu não devo respeitar mais o indivíduo porque ele é branco, eu não devo respeitar mais o indivíduo porque ele tem mais dinheiro. Isso, gente, não é o livre mercado quem vai ensinar, não, é a educação, e educação estatal. Então, o benefício da educação não é apenas individual, o benefício da educação também é social. Deu para entender, então, que a maximização do bem-estar de cada indivíduo somado não gera necessariamente o bem-estar da sociedade? Deu para entender isso? Olha, os liberais eles têm a falsa noção, né? Eles têm a ilusão, na verdade, de que as pessoas têm perfeita noção daquilo que é bom para elas. Isso é uma falácia. E quando eu falo liberais, gente, deixa eu deixar claro aqui. O Friedman, por exemplo, era um economista liberal e ele defendia a educação pública. Pelo menos a educação básica ali, ele defendia que fosse pública. Quando eu falo liberais, não estou falando de todos os liberais. Estou falando dos liberais mais radicais, aqueles liberais que defendem uma educação liberal. Então, esse pessoal tem uma falsa noção, uma ilusão de achar que as pessoas têm perfeita noção daquilo que é bom para elas. Olha, se isso fosse verdade, as pessoas não jogariam lixo no chão, né? Então, na verdade, as pessoas elas têm grande dificuldade de entender como o seu comportamento interfere no lado social, sabe? Como o meu comportamento individual interfere no bem-estar social. E essa retroatividade as pessoas têm mais dificuldade ainda de entender, né? De que maneira que o bem-estar social vai interferir no meu bem-estar individual. Existe uma grande dificuldade de se fazer esse link aí. Exatamente por isso que as pessoas não têm perfeita noção daquilo que é bom para elas. E é exatamente por isso que uma educação liberal, sem nenhum tipo de norma estatal, não funcionaria. Seria um grande desastre. Nós teríamos aí uma sociedade de pessoas extremamente egoístas, preconceituosas, materialistas, imbuídas de um preconceito, de uma discriminação de classe social absurda. É isso, gente. Educar não é formar mão de obra. Se você acha que educar é ensinar o sujeito a trabalhar, você é apenas a prova de todo o argumento que eu utilizei nesse vídeo. Se você gostou, dê joinha, inscreva-se no canal. Não esqueça de inscrever no canal, gente, para poder ajudar a aumentar o número de inscritos para que o canal ganhe maior evidência. E valeu, tchau, tchau.